Vamos à questão número 2. Um robô se movimenta num plano horizontal com velocidade v igual a 2,5 metros por segundo em relação a um observador. O robô lança verticalmente para cima, em seu sistema de referência em movimento, uma bolinha de ferro com velocidade inicial de 4 metros por segundo e a apanha de volta. Para o observador, que distância percorre a bolinha na direção horizontal? Dado g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A, 2 metros. B, 4 quintos de metro. C, 5 quartos de metro. D, 4 metros. Vamos agora à resolução da questão número 2, onde nós temos um robô que se movimenta no plano horizontal com velocidade de 2,5 metros por segundo e ele joga uma bolinha, né, um objeto para cima, né, de forma que a velocidade vertical seja de 4 metros por segundo. Nós temos a ação do campo gravitacional, né, e ele pede para você, na questão, a distância que a bolinha percorre na direção horizontal, ou seja, ele quer saber o x. Bom, novamente, a gente vai ter que entender um pouco sobre a trajetória dessa bolinha, né? O que a bolinha ela faz? Bom, naturalmente ela vai subir, senhores, vai atingir o ponto mais alto da trajetória e depois ela vai descer até atingir novamente no mesmo ponto a mão do robô, correto? O que nós temos que fazer? Primeiramente, para descobrir o que acontece aqui, nós temos que dividir o movimento em dois. Nós temos o eixo X, onde o movimento é uniforme, certo? E aí a gente já sabe como se calcula o valor do x, porque no movimento uniforme, senhores, eu tenho que a distância, que é o que eu quero, que é o x, é o produto da velocidade nesse eixo, que é a velocidade no eixo x, vezes o tempo. Bom, que tempo é esse, Douglas? Repare que a bolinha ela vai subir, vai chegar no ponto mais alto e depois ela vai descer, ou seja, ela leva um tempo para subir e para descer uma determinada altura. Na verdade, agora eu vou trabalhar com o eixo Y. Como eu sei que o tempo de subida e de descida é o mesmo e ele tem a ação do campo gravitacional, senhores, então é um move, né? Nós vamos ter que descobrir quanto tempo ele leva para subir e para descer, que na verdade é esse tempo total. Vamos descobrir primeiro o tempo de subida. É bem simples, né? Reparem que esse corpo, ele mantém a velocidade dele horizontal. Horizontal ele mantém. O Vx é sempre o mesmo, né? Ele nunca muda a velocidade horizontal, até porque o robô ele também se mantém nessa velocidade para poder pegar a bolinha, certo? Já no ponto mais alto da trajetória, senhores, a gente tem uma questão na altura máxima, né? O que acontece com a velocidade y? Ela se anula, ela é zero. Então, nós sabemos que para o corpo poder voltar, né, primeiro ele precisa parar no ponto mais alto. Então, a velocidade final em y é zero. Logo, essa velocidade aqui, ó, de 4 é a velocidade inicial no eixo y. Então, em relação à subida, eu vou calcular esse tempo. Será igual a v igual a v0 mais at. É uma equação do move que vai fazer a gente calcular o tempo de subida, ok? Então, calculando o tempo de subida, nós temos 0 igual a v0, que é 4. Eu estou trabalhando o eixo y, hein? Senhores, reparem que é a vertical. A aceleração é negativa porque o movimento é desacelerado, é retardado, tá? E o tempo é o tempo de subida, que é o que eu vou descobrir. Eu jogo 10 para o outro lado, 10t vai ficar 10ts igual a 4. Logo, o tempo de subida, que eu chamei de ts, né, é 0,4 segundos, né? Mas como o tempo de subida, senhores, é igual ao tempo de descida, logo a gente já sabe que esse tempo aqui é igual ao tempo de descida também, significa que o tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida. O nosso tempo total, então, será 0,4 mais 0,4. O tempo total será 0,8
segundos para que ele retorne à mão do robô. Nesse tempo de 0,8 é justamente o tempo em que a bolinha percorre no eixo horizontal, né, a distância x. É o que nós vamos calcular aqui. Então, na hora de colocar o tempo aqui, eu vou colocar o tempo total, que é o tempo que ele anda, né, enquanto a bolinha está subindo e descendo, né? No cálculo, então, da distância x, senhores, nós vamos ter x igual a 2,5 vezes 0,8, ok? Fazendo essa continha, senhores, nós temos que x, que é a distância horizontal, é igual a 2 metros, ok? Sendo assim, amigos, o nosso gabarito é a letra A. Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.